Trazer uma reflexão. O nosso modo de viver está nos impedindo de sonhar. E eu acredito que nos dois sentidos. Não é só durante o sono, mas ainda aqueles que a gente tem guardado também nas nossas gavetas internas. E um estudo, uma pesquisa feita pelo neurocientista Siddhartha Ribeiro, indica que a falta de sonhos, aquele que quando a gente dorme, sonha, pode comprometer a nossa capacidade de conectar as ideias. É como se elas deixassem de existir. Aí eu lancei esse tema para ela, Andréa Vermont, doutora em neurociência e psicanalista com a gente aqui. Mais uma vez, minha gratidão, viu, Andréa? Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. E é isso mesmo, eu achei esse estudo dele curioso, você, eu acredito que tenha lido também. Essa coisa de quando a gente dorme e sonha, o quanto é importante isso. Não é só um trabalho do nosso cérebro, né? É importante, Mônica, falar um pouco sobre a química do sonho. Eu, como professora que sou, impossível atropelar esse assunto sem falar um pouco sobre isso. Então, o sonho, ele é a resposta de tudo que acontece no nosso cérebro durante o sono, enquanto estamos dormindo. A gente tem a sensação que durante o sono o nosso cérebro desliga. Isso é uma inverdade. O nosso cérebro está em altíssima atividade durante o sono. Mas essa atividade, ela precisa ser uma atividade correta. Ou o nosso cérebro vai estar funcionando como uma máquina durante a noite, fazendo uma limpeza a nosso favor, ou o nosso cérebro vai estar falando numa linguagem popular, superaquecendo. Então, quando nós dormimos, o ideal é que a gente entre em sono REM, R-E-M, ou no inglês, Rapid Eye Movements. Se você abrir o olho de quem está em sono profundo, a córnea está girando, o seu olho está girando. Isso quer dizer que o seu cérebro está se formatando. Ali é o melhor momento. O seu cérebro está fazendo aquilo que ele precisa fazer. Não é fácil entrar na fase REM do sono. Por isso tem relógios que medem. Você dormiu tantas horas, mas qualidade de sono foram tantos minutos, depois 2 minutos, depois... Aquilo é fase REM do sono. Quando eu estou na fase REM, o meu cérebro entra num sistema, chama sistema linfático, que é a lixeira do nosso cérebro. Ele está tirando principalmente toxinas, que chama beta-amiloides, que são as toxinas que geram o Alzheimer. Então, se o meu cérebro, se eu não tenho um sono satisfatório, um sono higiênico, o meu cérebro vai se acumular de beta-amiloides e ao longo do tempo eu posso desenvolver Alzheimer. Então, menos de 6 horas de sono, comprovado já semana passada por Harvard, menos de 6 horas de sono, o cérebro começa a ter um acúmulo de beta-amiloides. E aí a gente chama isso de autofagia. É como se os neurônios começassem a se comer eles mesmos. Ele entra em autocombustão. Então, daí questões do Alzheimer. Outra coisa que acontece num sono mal sucedido. Acontece que eu vou promover uma hiperatividade da amígdala. A minha amígdala é responsável por depressão e ansiedade. Então, se eu não durmo direito, consequentemente não sonho, eu tenho uma hiperatividade da amígdala, consequentemente eu acordo mais ansioso, eu acordo mais deprimido e posso vir desenvolver essas doenças ao longo do tempo. Outra coisa que acontece quando eu durmo mal, o meu córtex pré-frontal fica em extrema atividade quando eu não estou sonhando. O córtex pré-frontal é responsável pela nossa cognição, pelo nosso aprendizado e pela nossa memória. Perceba que se você passa uma noite sem dormir, por uma festa, alguma situação extra, no outro dia você está meio lento, meio lerdo, meio esquecido. Por quê? Porque você teve uma extrema atividade do seu córtex pré-frontal. Resumo de tudo isso. Então, o sonho, ele é um sintoma de que eu entrei em REM, em fase REM do sono. Então, o sonho é o sintoma. O sonho mostra que o meu sono foi de qualidade. Então, o problema não é não sonhar. O problema é que se eu não estou sonhando, o meu cérebro não está descansando. Se ele não está descansando, eu vou ter tudo isso que eu falei aqui anteriormente. Então, essa é a grande questão. O sonho é a prova de que eu entrei em REM. No meu doutorado, fiz doutorado em neurociências e filosofia da mente, nós colocamos uma pessoa durante 3 dias e sempre que ela entrava em atividade de sono, isso é possível medir por eletrodos, você põe eletrodos na cabeça da pessoa e vai fazendo eletroencefalograma, você percebe quando ela entra em REM ou começa a sonhar. Quando ele entrava em REM, a gente dava um estímulo elétrico, ele saía, não sonhava. Durante 3 noites consecutivas. Ao final da 3ª noite, ele começou a apresentar sintomas psicóticos.
Então, Deus. é impossível não sonhar. O sonho é a formatação do computador. Já viu quando seu computador começa a travar e você tem que formatar, reinstalar os programas, limpar o HD, né? Cavalo de Troia, vírus. Vírus, né? Exatamente. Na verdade, quando a gente assiste aquele filme, esqueci o nome do filme, enfim. O filme fala sobre a máquina de Turing. A máquina de Turing é o primeiro computador que foi inspirado no cérebro humano. O computador é inspirado no cérebro. Por isso a metáfora da formatação. O sonho é a formatação do nosso cérebro. Se eu não formato, eu tenho um problema. E aí a gente tem uma outra situação, porque nós não temos higiene do sono. Me corrija se eu estiver errada. É isso. Mas a gente não tem higiene do sono e em conversas a gente pode perceber que a maioria realmente não tem. A gente tem essa questão de estar com o celular o tempo todo na nossa cama. Ou seja, isso vai impedir a formatação do meu cérebro, que meu cérebro descanse e trabalhe ao mesmo tempo da forma correta e que eu não sonhe. O meu cérebro, ele só entende o estímulo da vigília e do sono, ele entende quando eu estou acordado ou dormindo, via iluminação. Meu cérebro não tem olho, é o nervo óptico que leva a informação para o meu cérebro. Hora de formatar, desliga tudo e começa a formatar. Como que ele entende isso? Através da luz, que entra pelo meu nervo óptico. Se eu fico mais horas com o celular, ou se eu fico com o celular antes de dormir, especialmente a luz do celular, que é uma luz branca, ela retarda essa informação para o meu cérebro. O meu cérebro vai ficar ainda mais lento para entrar na fase REM do sono. Eu vou ter mais dificuldade de dormir profundamente, de promover essa higiene do sono e, consequentemente, sonhar. Tem gente que fala muito isso, e ninguém melhor para falar de sonho que psicanalista. Eu sou psicanalista, Freud vai ter 2 livros sobre interpretação dos sonhos. Então, aqui nós poderíamos falar 3 horas sobre isso. Tem paciente que fala assim, doutor, eu não sonho. Sonho é lindo. Você sonha, se você não sonhar, você já estava doido. Não tem como não sonhar. Você não se lembra do sonho. E por que a gente não se lembra? Porque o sonho também é um mecanismo de defesa. O sonho vai te ajudar a elaborar conflitos que você não elaboraria em vigília, acordada. Então, você teve uma situação com seu esposo. Ou você viu durante o dia, você está passeando na Avenida Afonso Pena. Todas as pessoas, todos os estímulos, tudo aquilo ficou guardado no seu cérebro. Aí você fala assim, nossa, essa noite sonhei com uma pessoa que eu nunca vi. Viu? Você viu no Afonso Pena, só que o seu em estado de vigília, a sua consciência não captou. Isso ficou no seu inconsciente, ela passou. Então, o seu cérebro, você está com muita, sei lá, necessidade de liberdade. Você quer muito se libertar, tem questões na sua vida que estão te angustiando, você sonha que está voando. É o seu inconsciente dizendo, Mônica, você precisa viver momentos de maior liberdade. Eu sonho que eu quebrei a minha perna. Isso. Pergunte-se, qual a atividade, ou qual situação, ou qual decisão eu estou tomando que a vida quer me parar. Então, os sonhos são a representação inconsciente, a elaboração da nossa realidade na vigília. O sonho não é importante, ele é imprescindível. Eu não sonho. Sonha. Depois, no final, se você quiser e permitir, tá com a Mônica, só se ela deixar. Eu vou ensinar você a se lembrar do seu sono. Mas é lógico, não precisa nem validar. Claro que a gente quer, eu sei que a turma que está acompanhando quer saber sim. Aliás, você pode participar dessa conversa com a Andréa Vermont pelo 99897.000, que é o meu WhatsApp, e também lá no nosso canal do YouTube, para quem está acompanhando. E diante de tudo isso que está falando, da importância do sonho, da química dele, por que é imprescindível, o que a gente tem feito com a higiene do nosso sonho, do nosso sono e do nosso sonho. Estamos vivendo numa sociedade completamente apática. A gente olha para as pessoas e você percebe que está todo mundo assim, parece que no mesmo nível de inteligência estacionada. Aí nós temos inúmeros problemas neuropsíquicos, né, devido a tudo aquilo que eu expliquei anteriormente. O sono, e consequentemente o sonho, ele vai fazer toda essa limpeza. Pessoas que dormem pouco, e atualmente nós temos essa realidade, pessoas que invertem a hora do sono. Eu não tenho sono à noite, eu só durmo de dia. O sono do dia jamais será igual ao sono da noite. Deus é perfeito em todas as coisas, né? Para mim que crê e para quem não crê, enfim. À noite você tem a temperatura propícia, a luz propícia e o silêncio propício. Nada vai simular isso durante o dia.
Por mais que você fechou tudo, você pôs blackout, você fez... Isso não vai acontecer. O ambiente propício para o sono é à noite. Se a pessoa inverte, ela perde aí 30% de qualidade do sono. Ah, mas essa é a minha rotina. Ok, é a sua rotina, sei lá, viva a sua vida. Mas entenda que você perde pelo menos 30% da qualidade da higiene do sono. Posso trazer perguntas da Opa, turma? uma Olha delícia. quantas perguntas lá de Coromandel. Opa! Oi, Érica de Coromandel. Érica, minha família é de Coromandel, Dr. Sebastião Machado, meu tio. Parentesco aí, vamos tomar um cafezinho? Ela pergunta, eu não sonho, isso é normal? Não, você sonha. Ela sonha, daqui a pouquinho Eu posso nós te vamos... afirmar que você sonha. Olha só, tem uma amiga nossa que teve 3 crises, 3 convulsões durante o sono, nunca acordada. Achava que por estar em repouso isso não acontecia. Depois veio o primeiro episódio de AVC. Hoje ela faz acompanhamento com o neuro. É a Paula, aqui de Uberlândia. Achei interessante ela contar isso, que teve convulsão durante o sono e aí depois veio o AVC, pelo que eu entendi aqui. Né? Pode ser alguma questão ali neurobiológica, não tem a ver com o sonho. Ela está fazendo acompanhamento já e a gente espera melhora, viu, Paula? A Rosângela do Bonubi trouxe um tema que a gente discutiu essa semana. Fibromialgia é o maior ladrão do sono? Dores musculares são os maiores ladrões dos sonhos, tanto que medicação para dormir, em geral, tem um relaxante muscular. Porque quando você está muito tenso, seu corpo está muito tenso, você sente dores dormindo. Você não percebe conscientemente, mas inconscientemente você percebe. Se você está com dores, o seu cérebro entende que você está em perigo, então ele não entra em REM. Eu vou te levar para um lugar profundo se você precisa fugir rápido. Então ele te deixa raso. As dores musculares, elas não permitem que você entre em sono REM. Então você vai ter que aprofundar esse sono. Então você pega, por exemplo, pregabalina, que é uma das medicações mais importantes para fibromialgia. Nada mais é do que um relaxante muscular associado a um antidepressivo. Então, em geral, remédios para o sono têm uma associação de um relaxante muscular. Tem muita gente, eu, por exemplo, quando eu não estou com alguma questão, eu acordo parecendo que eu tomei uma surra da minha mãe. Com o corpo inteiro doendo, porque você fica tenso à noite. Né? Essa é a maior prova de que o cérebro não está dormindo. O cérebro está em alta produção de tensão. De tensão e não do que ele precisa fazer, como você explicou, do da limpeza para a gente criar mais, inclusive, né? A querida Elisângela do Jardim Patrícia, ali, ó. Vizinha. Vizinha. Eu sonho muito e durmo de 6 a 7 horas. Significa um sono de qualidade? Significa que você dorme bem, sim. Quando eu sonho muito, significa que você dorme bem. Agora, a qualidade aí do seu sonho, aí à luz da psicanálise teria que avaliar. Mas é engraçado, por exemplo, já viu quando você tira um soninho à tarde e é pouco, você fala assim, nossa, esse sono foi ruim, eu sonhei demais. Uma perturbação. É porque como o sono é pouco, o seu cérebro entende, ela vai dormir pouco, deixa eu aprofundar. E aí você acaba entrando em contato com coisa demais em pouco tempo. Então vem um atropelo de coisas. Aí você tem a sensação que foi um sono atropelado, mas é o tempo que foi curto. André, e quando a pessoa ela entra, ela dormiu e de repente ela acorda sem ar, que não seja a apneia, que a gente tem a questão da apneia. Isso pode ser também pelas tensões, por uma angústia, como se ela acordasse em pânico. Depende se essa falta de ar é real ou se ela é imaginária. Resultado de um sonho. Eu já acordei com falta de ar, resultado de um sonho. Às vezes você sonha que tem alguém te sufocando, ou que você está afogando, e você acha que você está com falta de ar, mas a sensação é do sonho, não é real. Agora, se é físico, aí precisa olhar, porque aí não tem a ver com sonho. Um ponto importante é que a apneia prejudica muito o sonho e o sono. E o sono, né? Porque você não tem oxigenação no cérebro. Quem tem apneia tem um problema respiratório. Você não tem oxigenação cerebral, o seu cérebro começa a tiltar e você não promove o descanso. E a pessoa que tem apneia tem tanto cansaço, né? Ué. Que ela não dorme, descansa. Né? Não descansa, exatamente. Né? Fiquei 2 anos sem sonhar por conta de uma medicação para dormir. Vou mostrar aqui para a Andréia, que é essa aqui. Viu aí? Então, teve depressão. Que é um problema sério essa medicação. Seria uma causa? Ela teve depressão porque não sonhava, não dormia, tomava essa medicação para dormir. E ela queria saber se a depressão pode ter sido a causa disso tudo, consequência disso tudo. Essa medicação é um amnesiante, além de um hipnótico. Esse remédio ele é amnesiante e hipnótico. Ele promove uma indução do sono e depois ele promove uma amnésia. Na verdade, ela sonhava, só que ela não lembra de nada.
É muito parecido com o Dormonide que a gente toma quando faz endoscopia. Sei. O médico fala, você conversou, você fez isso, fez aquilo, mas você não lembra de nada, ele é amnesiante. Essa medicação é a mesma coisa, ele é um amnesiante. A depressão em decorrência de pode ter sido, sim. Esse medicamento é um medicamento super discutido, não vamos entrar no mérito, mas ele é problemático. Inclusive, ele promove surto psicótico depois de 6 meses de uso contínuo. Então, amiga, um recadinho do André aqui. Que bom que você parou com ele. Que bom que você parou. Seguinte, eu vou com a Andréia para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o sono, sobre os sonhos. Essa conversa que está ótima. Programa, né, com a gente e trazendo tantas curiosidades sobre o nosso sono e o sonho. E antes de você passar, né, a técnica, vamos para outras perguntas? Eu gostei dessa aqui. Por que temos pesadelos? Ele é sonho também ou é diferente? É sonho. Pesadelo, na verdade, é sonho. É porque ele tem um conteúdo que a gente não gosta. E aí a gente criou o nome para pesadelo. Que pode não ser um pesadelo. Na verdade, é uma representação inconsciente de alguma questão sua. A gente não tem capacidade de sonhar com ninguém. Sonhei com minha mãe, com minha avó e com meus primos. Não. O sonho, você imagine um teatro. Tem o produtor da peça, tem o diretor e os atores. Todos são você. Você que produziu, escreveu aquele conteúdo, você que dirige aquele conteúdo, então você que escalou os atores. Então a minha mãe estava correndo, de repente ela ganhou asas. É você. Aquilo significa para você. Então, se você senta com um psicanalista e traz seus sonhos, e aí o Freud vai dizer, o maior insumo de um psicanalista, a maior matéria, da onde a gente mais consegue entender o nosso inconsciente é via sonho. O sonho é a melhor perspectiva de pesquisa do inconsciente. E os nossos ancestrais se guiavam muito pelos sonhos. Ele era um guia, os sonhos são guias, né? Não deixa de ser. Você pega, por exemplo, Bíblia, e aí outras culturas e outras crenças têm sonhos, por exemplo, que determinam perspectivas. Tem uma turma aqui perguntando o seguinte, sonhar com mortos, o que é isso? Você falou desse teatro, dessa construção que a gente traz, né? E uma outra amiga, sonho sempre que estou perdida. O que significa isso? A prioristicamente e de forma bem sem dados. Então, estou falando de forma bem sem dados, né? Porque eu só tenho uma pouca informação. Em geral, sonhar com morte significa que você está finalizando ou precisa finalizar algum processo na sua vida. Então, olhe para você. Quem interpreta o sonho é o sonhador. Então, o psicanalista só provoca. O que na sua vida está morrendo ou precisa morrer? Que processo precisa ser encerrado na sua vida? Qual que é o outro sonho? Estou perdida. É bem possível que você esteja mesmo. Sonho que está sempre perdida, né? É possível que em vários aspectos da sua vida você não saiba o que fazer, o que decidir, para onde ir. O inconsciente, Mônica, vamos imaginar, o sonho fala sobre o inconsciente. Imaginemos um iceberg. A ponta do iceberg é o nosso consciente. É isso aqui que nós estamos fazendo aqui. Aquilo que a gente tem. Aquilo que você está sabendo, escolhendo falar. 80% é o nosso inconsciente. A maioria das decisões são tomadas nesse 80%. Nesse 80%? A doutora Ana Beatriz, inclusive, Sim. uma maravilhosa, que eu sou fã e sei que ela me admira também, ela tem uma frase maravilhosa. A infância é um território que pisamos constantemente novamente. Então, tem muita coisa que aconteceu lá na sua infância, ficou gravado no seu inconsciente, que hoje você toma decisões baseadas no que aconteceu na sua infância. Que podem ser boas. Eu comprei esse carro porque inconscientemente, na minha infância, passou uma situação, e eu sinto necessidade de ostentar por isso. Então, o inconsciente... Por que eu estou falando isso? Porque o sonho é uma das pouquíssimas ferramentas de acesso ao inconsciente. Então, aproveite o seu sonho, mergulhe no seu sonho, pergunte para o seu sonho o que esse sonho quer me dizer. Vai ter a resposta. Com certeza. Que a gente fala, mas será que vai ter a resposta? Vai ter. Porque é difícil acessar o inconsciente. A gente acessa via hipnose, via sonho, em alguns momentos via... E aí não é uma apologia, mas o álcool abre portas do inconsciente. Então, eu costumo brincar com meus pacientes. Você quer conhecer uma pessoa, o que ela diz, ou a forma com que ela reage sob efeito de álcool, é muito mais o que ela é do que quando ela não está sob efeito de álcool. Mas ela não está fazendo apologia, gente. É uma explicação. É uma explicação, tá? Uma amiga fala, sempre me pergunto dos sonhos, mas os considero desconexos.
Sonhos são desconexos. desconexos, né? Eles nasceram para ser desconexos. Uhum. E tem uma outra amiga que mandou um beijo aqui para você. Os sonhos dela são mais frequentes quando ela está cansada. Isso tem uma relação? Tem uma relação, porque quando ela está cansada, possivelmente o cérebro dela entende a necessidade de entrar rápido em REM, em fase REM do sono. E na fase REM você sonha mais. Em geral, quando a gente está cansado, a gente sonha mais. Aí você fala assim, nossa, eu tive um sonho tão perturbado. É porque são várias peças passando. Você acha que você sonha só um sonho na noite? Sim. Mais de 12. 12 sonhos? Meu Deus, e posso acordar entre eles também, Pode né? perceber que se você acorda à noite para ir no banheiro, às vezes você fala assim, nossa, sonhei um... Aí, a hora que você acorda, você não lembra mais daquilo. Mas lá naquele intervalo você sonhou. E de manhã você sonhou com outra coisa. Vamos trazer mais aqui, olha. Eu tenho apneia do sono e uso aquele aparelho para dormir. BiPAP. Atrapalha o sonhar? É a pergunta Muito desse. pelo contrário, possivelmente até ajude, porque ele dá ajuda a oxigenar o cérebro, né? Na apneia você não tem oxigenação cerebral, possivelmente você não tem sonhos e nem sono de qualidade. A Sueli está lá no YouTube acompanhando a gente. Há pessoas que foram entubadas e dizem que sonharam que estavam no céu. Isso é inconsciente? Achei interessante isso aqui. Isso talvez seja EQM, né? Experiência de quase morte, que é uma coisa que a neurociência também estuda. Aí é um limite muito sutil que não dá para falar. Não tem nada a ver com sonho nem com sono. Ok. Tem a ver com um processo neurobiológico que pode acontecer. Então, eu estou ali num limítrofe onde a ciência não responde. Se eu estou vivo, se eu estou morto, se eu estou entre esses dois momentos. Então, a gente chama de EQM, experiência de quase morte. Muita gente relata muita coisa em EQM. Então, pessoas que vieram do Covid relatam muitas coisas. Ah, eu estava no Covid, eu tenho um amigo que fala, eu andei por todo o hospital, eu vi as pessoas, eu vi pessoas morrendo, etc. Então, é a experiência de quase morte. Essa é outro chopp. É outro momento, tem uma pessoa que sonha recorrente, que está flutuando. Será por que isso? Sonha que está flutuando? Gente, que beleza! Tem que entender se a experiência é boa ou se é assustadora. A partir disso, dá para talvez interpretar. Déjà vu tem ligação com o sonho? Aquela questão que você está aqui e de repente fala assim, nossa, eu já vivi isso. Tem a ver? Déjà vu tem ligação com o inconsciente. Você viveu uma experiência, ela ficou gravada no seu inconsciente, de repente, do nada, o inconsciente joga para o consciente. E aí você tem aquela sensação, nossa, eu já vivi isso antes. Viveu mesmo. Só que estava guardado lá. Estava guardado lá, Estava engavetado. É assim, não é? É uma questão de segundo. O Freud vai dizer que o sonho é o louco do teatro. Você imagina você numa peça teatral, todo mundo em silêncio, assistindo a peça. De repente, alguém levanta no meio do teatro e dá um grito. Todo mundo assusta. O sonho é isso. Durante o seu sono, de repente, uma informação, puff, de forma súbita, que você não entende, que você se assusta. E aí eu quero trazer, porque muita gente está colocando aqui, como a Fabiana, dormi e sonhei. Após acordar, não me lembrei. Tem a ver com a dica que você vai passar para a gente? Tem a ver, é natural. Porque os sonhos, né, como você está explicando, eles são essenciais para a gente. Né? Para a gente entender uma situação na nossa vida, para a gente melhorar também no trabalho, para melhorar a minha condição de curiosa nesta vida para estudar, é isso? Isso. Nós temos 3 instâncias, né? Freud vai chamar de 3 instâncias psíquicas. O ego, o id e o superego. O sonho está no id. O ego é aqui, ó. Eu, André, você, Mônica, você, apresentadora, eu, neurocientista, ele, cameraman, videomaker, enfim. São os papéis que nós desempenhamos conscientemente. Superego é aquela voz que fica te dizendo, não faça isso está errado, isso não é bonito para uma mulher na sua idade, não sei o que lá. É o chato aqui. O id é o diabinho. Faça, não liga nada, o que os outros estão pensando, bebe, dirige, problema seu, não vai acontecer nada. O nosso cérebro, ele tende a querer ficar no ego, porque ele acha que o ego eu tenho controle. O sonho ocorre no id. Quando eu acordo, que eu faço isso, o meu cérebro, tchuf, no ego, a porta. E aí ele silencia o id. Gente, e aí, por exemplo, eu posso ter um caderninho? Essa é a dica. Ó. Acordou, abriu o olho. Não vai pegar celular não, gente. Nossa Senhora, eu morro. Tira a calça pela cabeça. Eu deixo um bloquinho aqui do lado e uma caneta. Abriu o olho,
Se pergunte, cérebro, eu quero me lembrar do que eu sonhei. Vai vir na hora o filme. E aí você anota. Todos os dias. Ou os dias que você quiser, né? Para os meus pacientes, eu peço que por um tempo, até para a gente acessar esse conteúdo e trazer para o setting analítico. Anote, porque vai vir. Quero me lembrar, você vai dar esta ordem, mas é abrir o olho. Se você pôr o pé no chão, acabou. Já era. Se você pegar o celular, já era. Se você for fazer xixi primeiro, já era. O nosso cérebro ele é muito inteligente. Ele recalca informações porque ele sabe que elas podem dar BO. Imagina eu casada e eu sinto uma ânsia gigantesca de liberdade. Meu ego fala, isso aí não é bom não, para mesmo se a mulher ainda separa, vai dar um problemão. Então ele recalca, joga para o inconsciente. Ele não quer ter que lidar com isso. No sonho, eu sonho que eu estou voando, eu sonho que eu estou nadando, eu sonho que eu sou uma sereia. Então tá lá no id, é o id me dizendo, você precisa de liberdade, você não está feliz nessa relação. E o ego brigando com isso, tentando equilibrar. Não, ela não pode pensar assim, isso vai dar problema no dia a dia dela. Quando eu acordo e faço qualquer movimento, meu ego toma... Rapta. Exatamente, ele toma o controle da casa e diz, diabinho, cala a boca. Agora eu e o anjinho aqui que vamos comandar o negócio. E aí você entra nesse esquema. E além de anotar, até para procurar ajuda, de repente eu não estou entendendo, mas está me mostrando, né, procurar ajuda profissional. E a gente ter essa noção de cuidar do nosso cérebro com um pouco mais de carinho. Cuidar do nosso cérebro com um pouco mais de carinho, cuidar do nosso sono com um pouco mais de responsabilidade. Beta-amiloides, toxinas seríssimas e muito neurotóxicas. Não é brincadeira. Menos de 6 horas de sono eu produzo beta-amiloides em excesso e aumento em 40% a minha chance de desenvolver Alzheimer. Cuidar da minha higiene do sono. Cuidar dos meus sonhos, entender o que eu sonhei, pelo menos ter interesse em entender o que eu sonhei. O sonho é o grito da alma, é a minha alma dizendo do que eu preciso. E se eu não puder ir a um especialista? A nossa alma é muito sensível e ela sabe te contar. Se você mergulhar nisso e parar para perguntar o que ela está querendo te dizer, você vai descobrir. Talvez você não queira descobrir, mas você vai. Pega essa entrevista, compartilha com todo mundo que você conhece. E até que você não conhece também. Compartilha, vai estar lá no YouTube. Andréa Vermont, doutora em neurociências e também psicanalista. Minha prima Keila te mandou um beijo, adorou. Um beijo. Volta mais vezes. Sempre que você quiser. Obrigada, viu, por Meu essa melhor aula. título é Amiga da Mônica. Esse é que tem que estar no meu currículo. Obrigada, Andréa. Beijo, querida. Beijo, Deus te bom fim de abençoe. semana. Você Amém. também.